Ai, Bom, eu acho que a gente já está ao vivo, Martinho. Iago. ixi. Agora Ah, você pode me chamar mudou. de água, de Martins. A gente, a gente já começou, a gente já está ao vivo. A gente pode esperar mais uns 5 minutinhos, né, para o pessoal começar a chegar. E enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha, só para dar uma animada e tudo mais. Tem duas pessoas online já. Sensação, sensacional, sensação. Tem que cair, mas já volto. Bom, mas tá voltando o link, né, do áudio, mas para quem não estava ouvindo, quem está chegando agora, tem 3 pessoas aí. Eu tinha colocado o Djonga, Fogo nos Assistes, para tocar, porque eu já vou começar já a live já também, aproveitando já o momento. Eu não coloquei Djonga à toa, né, porque eu acho que a gente tem vivido 2 momentos muito importantes e complexos, né, no campo da saúde coletiva. É por isso que a gente chama essa live de emergências, né, na saúde coletiva. Primeiro, o que tem assolado a gente é o Covid, né, que tem mudado os nossos comportamentos, né. O campo digital ele é agora a nossa ferramenta de trabalho, de afeto, de se conectar com o outro, né? E de uma semana para cá, 2 semanas para cá, né? A mídia tem noticiado bastante o caso do George Floyd nos Estados Unidos, da Breonna Taylor, né? A gente está aí da América do Norte vir para cá, Miguel, João Pedro, todas e todos vítimas do racismo, né? E essa live ela é muito importante porque ela está dialogando com o fazer sanitarista, né? Sanitarista é aquele profissional de saúde pública compromissado com as questões da saúde e da vida, né? Dentro do Sistema Único de Saúde, dos sistemas de saúde, né? E pensar um fazer sanitarista é pensar essencialmente um fazer antirracista, anticolonial, né? Que vai estar, assim, superando todas as formas de opressão com as formas de vida, né? Sobretudo aquelas mais marginalizadas. É aqui o nosso ponto, né? Tanto o Covid quanto o genocídio tem mais acometida a população negra e jovens negros. Só para eu me apresentar também do porquê essas lives, eu já falei, né? Fazer Sanitarista vai ser uma série de lives todo sábado pelo Observatório de População de Rua da UNB, que se mostrou muito interessada e interessante, né, nessa proposta de discutir o fazer de alguns sanitaristas que estão aí no mundo do trabalho, falando sobre trabalhando no campo da saúde pública, nesse contexto muito específico do coronavírus, do Covid. No sábado que vem já vai ter 2 sanitaristas, né, para conversar com a gente. Eu sou o Alan, eu sou sanitarista da primeira turma de graduação em saúde pública da USP. Eu sou mestrando em saúde coletiva na Faculdade de Medicina da USP. Lá eu tenho estudado a prevenção combinada do HIV em festas nas periferias de São Paulo, aqui em São Paulo mesmo. Eu faço parte do coletivo Diário, que é um coletivo que tem uma ação, ele está fazendo atividades na ocupação cultural, numa ocupação cultural na Zona Leste de São Paulo, no extremo leste, e que está pensando aí a relação das artes que vem da periferia, fotografia, música, teatro, as artes plásticas, dança, como é que isso tem a ver, como é que se conecta com a saúde, né? Porque se antes, né, essa discussão da cultura e da arte era vista de uma forma supérflua, né, nesse específico do Covid, são essas coisas que nos mobilizam e nos movimentam para ter um mínimo ou um pouco ainda de saúde mental. E eu já vou querer colocar o Iago na roda, que também é matinho, né? A gente é da mesma turma da Pode mesma turma, chamar de Matinha. Tem um monte de gente que conhece como Matinho. Pode chamar. da mesma turma de saúde pública, então o meu lado formal ou mediador vai chamar Iago, mas às vezes o lado de amizade ou de afeto vai chamar de Matinho. E Matinho não é à toa porque é 4h20 também, né? O horário da live. Tem muita coisa aí em jogo, né? Tem muita coisa acontecendo aí no sentido. Queria que você se apresentasse, Thiago, quem você é, por que você é isso, né?
o que você faz, e nesse primeiro momento eu tenho uma pergunta norteadora para você. Como você chega na graduação em saúde pública? Queria que você contasse sua trajetória nesses 10 minutos, para depois eu também soltar algumas questões que eu acho importante problematizar, já que o tema é emergências na saúde coletiva, né? Eu já trouxe duas emergências, o Covid e a questão do genocídio dos jovens pretos, né? Da população negra. Mas eu acho que você pode trazer mais emergências. Se é que a gente pode chamar de emergência, né? Se é que essas coisas já não aconteciam antes, né? Desigualdade social. Queria que você apresentasse aí. Massa, Alan, né? Vou chamar você de caçapa em alguns momentos, né? Vai acontecer isso. Então, olá para todo mundo, né? Boa tarde. Então, lá, meu nome é Iago Matos Alves. Eu sou sanitarista da mesma turma, né, do Alan, né, formado na Faculdade de Saúde Pública da USP. Além disso, eu sou redutor de riscos e danos e atualmente eu sou residente, sou R2, estou no segundo ano, da residência em saúde coletiva com ênfase na primeira infância no contexto do Zika vírus, que faz parte de um programa aqui do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. E é daqui que eu falo na capital da Bahia, Salvador. Um paulista aqui em Salvador, né, aprendendo bastante coisa. Então vamos lá, vamos tentar responder essa primeira pergunta, né? Como eu cheguei aqui? Primeiro que durante minha adolescência eu nunca me imaginei fazendo curso da saúde, né? Eu gostava de animais lá, gostava assim e tal, né? Pensava, vou ser veterinário, né? Mas aí eu fui aprendendo umas coisas de biologia, de ecologia, me apaixonei pela área ambiental. E eu termino meu ensino médio prestando cursos da área ambiental, né? E um deles eu passo, que é o curso de Ciências Ambientais da Unifesp de Diadema, da Universidade Federal de São Paulo, que o campus é o campus lá em Diadema. Era um curso de primeira turma também, né? Entrei e falei, vamos lá. Eu fiquei 1 ano e meio nesse curso, né, e tal, mas foi uma trajetória que trago muito, que eu levo bastante coisas dessa trajetória, desse curto tempo que eu passei lá na Unifesp, né? E entre indas e vindas, de gostos e desgostos com essa graduação, né, apareceu no segundo semestre, tinha uma disciplina chamada microbiologia, e tinha uma professora que tinha recém-chegado na unidade, né, a professora Susan Potarotto, né, que eu amo, maravilhosa, desde sempre, que uma das nossas conversas, ela me indica um artigo sobre epidemiologia ambiental, né, e aí eu me encontro, eu falo, nossa, que maravilhoso, quero isso para minha vida. Né? Então, fazia uma discussão sobre a organização social, esse artigo fazia uma discussão sobre a organização social, os impactos do homem, né, no meio ambiente e também os impactos dessa relação com a emergência de algumas doenças. Né? Eu falei, é isso, né? Como eu disse, eu fiquei 1 ano e meio na Unifesp, saí e logo depois eu entrei num curso técnico em meio ambiente, na ETESP, lá em São Paulo, já que eu queria mesmo seguir a área ambiental. E nesse curso, a minha professora de microbiologia também, ela fazia doutorado na Faculdade de Saúde Pública, né? E falou para mim, olha, vai abrir um curso novo, que um dos eixos é saúde e meio ambiente, né? E aí eu vi, eu falei, nossa, quero isso para minha vida. Fui olhar a grade, muitas questões sobre história, questões de ciências sociais aparecendo, vi aquele número imenso de disciplinas de epidemiologia. Na minha cabeça nem tinha a ideia que a epidemiologia envolvia um monte de cálculo, um monte de estatística, né? E eu falei, é isso que eu vou fazer. E cheguei na saúde coletiva, prestei e passei, né? Mas fazendo um pouco uma retrospectiva, eu chego na saúde pública, na verdade, caminhando com 3 elementos, movimentos, não sei como eu vou chamar isso, que vão influenciar todo o meu caminho na saúde pública, né? E estão presentes até hoje, né? Eu acho que um dos primeiros é o movimento estudantil. Né? Eu já era militante no ensino médio, né? Quando entrei na Unifesp, eu entrei na Unifesp, que era produto que estava na segunda fase do Reúne, que era o projeto, né, do governo do Lula, governo Dilma, de expansão das universidades federais, e tinha diversos problemas, né? Era um campus novo, então faltava professor, faltava unidade, as unidades não estavam construídas ainda, né? Então, as aulas eram uma distante da outra, não tinha bedejão, não tinha biblioteca, né? E até a concretude da realidade, né, fez a gente fazer greves, fazer mobilizações, e eu adentrar o movimento estudantil, e lá eu tive acesso a
né, bastante debate, sempre isso, e também ao acesso a uma literatura marxista, né, principalmente marxista-leninista, trotskista, que vai me guiar até hoje, né, que eu vou ter uma influência até hoje. Outro ponto é a questão de saúde mental. Durante a minha adolescência, eu passei por um processo, eu desde a minha adolescência passava por um processo de sofrimento mental bem grande, né? A questão de saúde mental é uma questão muito nova, um assunto público muito novo, né? Então, lá para a década passada, né, na década de 2000, no começo da década de 10, não era um assunto assim tão em vigor, né? Então eu peguei muito, inclusive, o comecinho da RAPS, né? Então, é aquele usuário do SUS que ia de lá para cá, o psicólogo muda toda semana, vai para o psiquiatra, vai para aquele lugar, vai para aquela unidade, vai para aquela coisa, não se encontrar dentro do serviço de saúde, né? E isso também me guiou, inclusive me deu acesso a outras coisas, me deu também apoio, me deu acesso, fechou portas, mas também me fez encontrar muitos apoios, né? Muitos afetos nesse caminho. E por fim, ser usuário do SUS. Né? Eu sempre fui usuário do SUS desde que nasci, e eu fui, grande parte da minha vida, eu vivi, né, junto com minha avó falece com 91 anos, ou seja, grande parte da minha vida eu lido com uma idosa, já muito idosa, né, que precisa dos serviços de saúde, né, com mais constância. Eu também moro com minha mãe, que tem traços de anemia falciforme, e uma tia, né, que tinha mãe, que tem diabetes, artrite reumatoide, hipertensão. Então, eu sempre vivi rodeando os serviços de saúde, indo para diversos serviços de saúde, além de ser próprio usuário, né? E eu sempre falo que o que me movimenta na defesa do SUS não é um discurso que muita gente usa de amor ao SUS, ai, como eu amo a atenção básica, como eu amo o SUS. O que me movimenta na defesa do SUS, na verdade, é o ódio. Na verdade, é o ódio. É o ódio de você ter que acordar 3 horas da manhã para você enfrentar uma fila para conseguir marcar uma consulta, né? É você que tem que levar um monte de pasta, 15 documentos para provar que você é você, né? Para você ter acesso a um serviço, né? Para você ter que fazer diversas artimanhas para poder ter acesso a um serviço, né? Ir de um lado para o outro, não saber para onde se comunicar. Quando você se torna trabalhador, né, do SUS, aí você vai tentar entender essas burocracias, você fica mais puto da vida ainda, né? Porque você vê que ela não faz sentido nenhum, né? A não ser não oferecer acesso, né? E além disso, você vai descobrindo algumas artimanhas, como, por exemplo, o poder do grito, o poder da briga e o poder da mentira, para você ter acesso a alguns serviços, porque sem ele você não consegue ter acesso, né? Claramente eu estou falando de um cara que passou por um serviços de saúde do SUS na perspectiva paulistana, né? Eu sou cara de São Paulo, né? Então passei por isso. Então foi essa minha trajetória, foi desse caminho que eu cheguei na saúde pública, né? E vou indo até agora, né? Tem uma coisa que eu estou vendo uma pergunta aqui, né? Tem uma pergunta aqui do próprio Observatório na Rua, né? Está perguntando aqui para você o que é RAPS. Eu acho que essa discussão ela é interessante, né? Do porquê, o que é uma rede de atenção psicossocial, né? Isso tem a ver também muito com a questão dos afetos, né? A saúde mental, né? Ela se constitui como um campo que está pensando, né? Pensando no cuidado a partir do afeto, né? Da locomoção do louco, né? Vou colocar entre aspas, do louco na comunidade, do louco no território. Se antes, né? A compreensão, né, do cuidado em saúde mental era o cuidado do manicômio, o cuidado do hospício, né? A RAPS ela desloca esse olhar, né? E você fala disso, né? Que a saúde mental paulistana ela tem uma organização outra, né? Alguns territórios muito potentes, né? Em várias regiões do município, mas alguns ainda com um olhar muito engessado e até mesmo biomédico, medicamentoso, né? Eu estou tentando achar uma categoria que a gente possa explorar tanto o lado biomédico quanto o lado medicamentoso, né? Mas ouvindo aqui a sua história, vou chamar de Matinho, dane-se. Por que você foi fazer uma residência em Zika? Por que fazer uma residência em Zika, né? Olha, ao longo da graduação, eu me incomodava muito com uma visão um pouco gerencialista que o sanitarista precisava ser, né? Então, é o cara que se enxergava em um patamar superior e eu não entendia muito bem onde caía, né?
onde eu entrava dentro disso, né? Então, além disso, eu fui caminhando, fiz muitos projetos de extensão, fiz muita coisa, né? Que me deu acesso a alguns conhecimentos e algumas preferências dentro da saúde coletiva. Uma delas é a vigilância epidemiológica, né? Principalmente né, participando da Liga de Prevenção e Tratamento da Infecção para HIV/AIDS, né, na Faculdade de Medicina da USP. Depois, né, logo para frente, a gente somos fundadores da Liga de Atenção Primária à Saúde da USP também, que é um projeto que eu amo bastante, né, que eu defino bastante. Né? Então, já queria um outro lugar que não fosse que não fosse lugar da gestão para o sanitarista. Né? Eu queria um lugar que fosse mais no chão, né? Que fosse mais um segunda a sexta, num lugar mais específico e tal, conhecer mais um pouco do território. E eu cheguei, eu terminei com a graduação, fico em pausa, né, um ano, tentando fazer uma outra graduação. É nesse momento que eu me torno, inclusive, redutor de danos, né? E aí eu vejo uma residência que era uma residência nova, né? Já era uma segunda turma, onde, né, um dos focos, onde o seu grande objetivo era tentar trabalhar a questão do desenvolvimento infantil, da saúde da criança na atenção básica, né? Então, o campo de atuação era a atenção básica. Então, olhava aquele Zika vírus e falava, nossa, tem o trabalho da vigilância aí, legal, interessante. Então, a gente conseguiu aprender um pouco sobre isso, né? O olhar sobre a primeira infância é um olhar do qual eu já tinha muita curiosidade de saber, já tinha um gosto imenso, né, sobre discussões sobre saúde da criança, e trabalhar na atenção básica, né, era uma coisa que eu queria muito, né, saber. E aí eu passei, me vi inicialmente com, de fato, o que eu queria, né, porque a gente estava inserido dentro do NASC, dentro do núcleo de atenção, dentro do núcleo de atenção e apoio à saúde da família, na época era esse o nome, né, e foi dentro dessa dinâmica que eu fui fazer a minha residência. Eu cheguei por causa dessas preferências aí. Nessa preferência, tem uma outra pergunta aqui do Observa, né? Que eu acho essa pergunta fascinante e é quase um pouco das nossas discussões de movimento estudantil, né? A pergunta está no plural, mas eu vou colocar no singular. O que é saúde coletiva para você e se há diferença com saúde pública? Polêmica. Polêmica. Eu acho que, normalmente, quando a gente fala sobre saúde coletiva, você vê alguma coisa escrita, você fala ali, saúde coletiva / saúde pública, né? Uma barrinha que divide esses dois conceitos. E eu acho que deve existir uma barrinha mesmo, né? Eu acho que elas partem de conhecimentos, parte de alguns conhecimentos que precisam ser vistos, que horas se mesclam, que horas se encontram, né? Horas se dividem, mas eu acho que existem discussões diferentes, né? Não estou falando que às vezes quando a gente tenta fazer essa mescla do saúde coletiva e saúde pública, a gente oculta muita história, né? A gente oculta muitas histórias não superadas da saúde pública, né? E esse é um debate sobre qual é a saúde coletiva que a gente tem. A saúde coletiva é, de fato, muito diferente da saúde pública, mas eu acho que elas partem de momentos históricos diferentes e é importante pontuar isso, né? Eu acho que não faz muito sentido definir conceito, por exemplo, sobre o que é saúde coletiva. Né? Eu acho que tem autores do que eu gosto muito que vão definir, né, igual eu vou me guiar, né? Gosto muito da definição de Capo Teixeira, da Sônia Fleury. Eu recomendo muito que todo mundo leia o que está entrando no mundo da saúde coletiva, né? Leia a tese de doutorado do Jardim Sopaim, né? Reforma Sanitária Brasileira, né? Com esse debate. Que eu acho que vai trazer um panorama, né, histórico de o que é isso que a gente está fazendo, né, o que é isso que a gente projetou, né, mas se eu poderia fazer uma contribuição em tudo isso, é falar que a saúde coletiva é história, ponto, né, e por que eu digo isso, né, no meu TCR, meu trabalho de conclusão de residência, eu vou trabalhar um pouco sobre o que é o papel da comunidade nesse desenvolvimento infantil, né, quando eu olho comunidade, né, vem as referências de medicina comunitária, e aí eu vou atrás de uma das principais expoentes da saúde coletiva, que é a Cecília Donangelo, né? Então, ela tem as obras como Medicina de Sociedade e Saúde e Sociedade, que ela vai, né, se debruçar, vai fazer uma reflexão sobre o papel do médico, né, ao longo da sociedade, que sempre se imagina como um cavalo branco que vai ao longo da história, né? Então, a história vai passando, a história passa, e como eu sempre existi ao longo de muitos séculos, né? Então, eu não sou influenciado por questões políticas, eu não sou influenciado por questões sociais, eu simplesmente sou uma técnica que segue,
né? E a Cecília Noronha, ela vai se debruçar sobre isso e vai falar, na verdade, não. Na verdade, você é resultado de todo um processo histórico, um processo político histórico, que está aí, né? E hoje, nesse espaço-tempo que a gente está, mais do que nunca a gente vê que a medicina é parte de um processo de construção política, de construção social, né? Porque o remédio que dão para as pessoas não significa uma técnica, como que a gente vai organizar uma gestão dos serviços, né? Não significa uma técnica, né? Como que a gente vai definir doença ou não? Não é só simplesmente uma técnica paradinha, né? Tem muita questão política por trás, né? Está tendo uma discussão na classe médica sobre isso, né? Frequentemente, quando a gente vê, quando você olha para o lado, né? E você vê, ó, saúde coletiva, deixa eu olhar para o lado, o que está acontecendo aqui? Você vê, na verdade, um discursos que negligenciam muito esse potencial histórico dela, né? Esse panorama histórico da saúde coletiva, né? Então, ele, na verdade, se coloca, principalmente com o advento da graduação, né? Mas também na pós-graduação existe esse debate, se coloca muito numa perspectiva até weberiana, vamos dizer assim, weberiana, né? De, olha, tem o Estado lá, tem suas políticas públicas, não está dando muito certo essa política pública aqui, o que eu faço? Eu crio um burocrata, né? Cria um burocrata que ele vai olhar aquilo ali e vai falar, vai olhar aquilo aqui, vai mexer alguns pazinhos e pronto, resolvi a política pública. O Estado agora funciona bem, né? Eu acho que isso, né, é uma visão, né, de mundo e que é uma visão que vem se mostrando errada, errônea, porque é uma visão errada, né? Porque a saúde coletiva ela é atravessada por muitos determinantes, é atravessada por muitos marcadores, né? E não tem como achar que simplesmente a criação ou o estabelecimento de alguém, distante do contexto histórico, apenas com uma técnica, né, vai conseguir resolver todos os problemas, né? Um problema do SUS, problema histórico, né? Que a gente vai observar. É muito importante que a gente entenda a saúde coletiva como parte de um processo histórico, né? Quando a gente entende ela como isso, já é muito importante. E eu estou dizendo isso, inclusive, para igualar as outras profissões. Eu não acho que a saúde coletiva, e nem mesmo o sanitarista, se diferencia tanto das outras profissões, né? Eu acho que a gente está no meio, embrulhado, né? Desse movimento que todas as outras profissões estão tendo. Todas elas atravessadas esses vários determinantes, pelo contexto histórico, né? E a gente não foge dela, né? O perigo é a gente negar e achar que a gente tem uma técnica fechadinha, né? Que vai conseguir atravessar ao longo da história, através do nosso cavalo branco, e resolver os problemas como um grande herói, né? A gente não vai conseguir fazer isso. Eu acho que para além do cavalo branco, né, tem uma expressão, né, que eu, né, que a Tâmara, né, que está aí assistindo também pelo observatório, que a gente usou, né, e depois a gente também usa para os nossos diálogos, né, que tem uma expressão, né, de sanitarista, né, ou saúde coletiva de ar-condicionado, né, de um tipo, né, eu vou colocar aqui, um tipo de atuação sanitarista, né, que não colocou o pé no chão, né, não foi ver o que está acontecendo no território, né. Se a gente for resgatar algumas noções, né, do trabalho sanitarista, o território é uma dimensão importante, né, porque é no território que tem o espaço da produção da vida, né? Você falou do Ricardo, né? Que é um dos caras aí interessante para ler e entender sobre saúde pública, saúde coletiva, né? Eu não entendi. Eu falei do Jarnilson, não do Ricardo. Ricardo, olha, deve ser alguma coisa. Mas também, o Ricardo Teixeira também é uma grande contribuição, um cara que foi, né, nosso preceptor na residência não, na Liga, né? Um cara que admiro muito, amo muito. Ricardo, tudo bem, deve ser alguma coisa aí do universo. Mas essa discussão de saúde pública, saúde coletiva, ela me interessou muito, né? No começo da minha graduação, né? Eu vou explicar por que me interessou muito. Eu vou dar uma resumida muito resumida do que é não, né? Do que eu percebo, o que é saúde pública, saúde coletiva. Né? Acho que o primeiro passo é saúde pública, né? O movimento pelo modelo norte-americano e europeu, o fenômeno da saúde, né? E essa compreensão muito pautada pelo biológico, epidemiologia, né? Toda aquela discussão que tem sobre isso. Então, a saúde pública num contexto biológico, né? A compreensão da saúde por um processo biológico. A saúde coletiva, né? Lá no começo dos anos 60, 70, né? Começa a ganhar forma nos anos 80.
vai falar o seguinte: peraí, vocês estão falando bobagem, saúde pública não é só essa compreensão do biológico, é uma compreensão social e é uma compreensão histórica, né? Que vai beber muito, né, dessas leituras marxista, né, o campo da saúde coletiva se estrutura a partir desse modo. E também pautando ali, né, tensionando, né, o campo biológico da saúde pública. Ponto. Uma distinção básica, quase professorzinho, né? Saúde pública biológica, saúde coletiva social. Só que tem uma grande questão aí, né? Os problemas da saúde pública e da saúde coletiva hoje são essencialmente biológicas, né? Quando a gente fala que existe um sanitarista que é de ar-condicionado, ele está olhando para as condições sociais essencialmente biológicas, né? E hoje, né, eu acho que o sanitarista ele vai ter um papel muito importante por conta do Covid, que é olhar essa capacidade social do processo de saúde e doença, né? Que ele é muito mais construído socialmente, historicamente, politicamente, subjetivamente, do que por um processo biológico. Eu não estou querendo dizer, né, Alan, você está querendo falar que biologia, né, as ciências da vida não é importante para entender os comportamentos. É importante para a produção social da saúde, né, o dilema que a saúde pública e a saúde coletiva se encontram, ela está nessa tensão entre o biológico e o social. Por que isso? Né? Eu vou dar um exemplo clássico do biológico e social. É muito mais biológico, até biotecnológico. É a questão dos aplicativos na área da saúde. Doutor Consulta, planos populares, essa questão, essa uberização do sistema de saúde, aplicativos que controlam leite de hospital, né? A gente precisa de um aplicativo para controlar leite de hospital, para fazer gestão de leito. Eu prefiro rasgar meu diploma, então, porque eu tenho que fazer um aplicativo para fazer gestão de leite de um hospital. Então, tem algumas questões desse design thinking, big data, que são essencialmente biológicas, né? E o campo da saúde pública e da saúde coletiva não fez essa tensão, não fez essa disputa. Eu acho que essa é uma questão importante. Porque a gente estava discutindo isso, né? Mais ou menos eu e o Ricardo, né? Que o sanitarista hoje, né, no século XXI, ele tem que ter uma grande capacidade de superar essa tensão biológica social e ser uma tesão de rede, né? Eu imagino, é o que você vê na sua residência, né? Como o sanitarista pode costurar e articular diversas redes, né? Dentro do contexto da infância. E a infância, ela vai demandar isso pra gente, né? Tem uma pergunta aqui da Débora. Débora Libieri, não sei se é conhecida para você. Conheço. Trabalhamos muito juntos. Mas antes dela responder, eu queria só comentar, na verdade, precisa duas coisas, né? Eu acho que a gente foi constituído no Brasil, e o próprio Arouca fazia uma crítica, né, sobre como a saúde coletiva estava se dando, né, lá nos anos 90, assim, né, antes dele falecer, mas como ela estava dando, né, entrando dentro de uma gestão estatal, toda institucionalizada, né, e se afastando dos movimentos sociais, né, ele fez uma crítica disso, né, o Jamilson também faz, né, vários docentes, vários sanitaristas que a gente conhece fazem essa crítica, a nossa distância com o social, né, a distância da saúde coletiva com o social, uma coisa, a saúde coletiva precisa ser moldada, né, no aplicativo, nisso, né, e a gente, mas além disso, a gente foi construir muito uma saúde coletiva do consenso, né. Não que eu nego, não que eu acho importante ter o consenso, né? Mas que foi ocultando diversas disputas que foi ocorrendo, né? Então você vai vendo ao longo dos anos congressos da Brasco, congressos da Rede Unida, diversas outras entidades que são importantíssimas na saúde coletiva, sendo esvaziadas de trabalhadores da ponta, né? Porque não se via, né? Era sempre uma discussão muito do consenso, né? E as várias emergências, as várias chamas que tinham lá, quase não apareciam nesses espaços, né? Eu acho que nesse momento tiveram organizações que conseguiram fazer espaços, né? Eu acho que a PSP conseguiu fazer cursos, a Associação Paulista de Saúde Pública conseguiu fazer cursos para tentar, né, ver onde estão os trabalhadores, os SEBs também, que é uma entidade sempre histórica, né? A reforma sanitária também tentou fazer esse movimento, mas a gente construiu meio que uma saúde coletiva onde o debate em si não poderia ser feito, né? Ai, meu Deus, uma tensão, não podemos falar sobre isso, né? Então, sempre isso. Além disso, né, quando você fala sobre o lugar biológico, né, eu trabalho, né, a minha residência tem como grande objetivo, ela parte de um olhar biológico, né, do que a gente chama de marcadores do desenvolvimento infantil.
Que é isso, medir cabeça, fez isso, medir cabeça da criança, ela tá falando isso, tá andando, ela consegue fechar a mão, dessas coisas. São elementos do biológico, né? Mas, e aí você olha isso e fala, e aí, sanitarista, você foi criado para lidar com o social, e como você lida quando você tem uma criança com deficiência na sua frente? Né? Você não lida, tem alguns sanitaristas que falam, não, isso daqui não é meu, né? Isso daqui deixa para outras pessoas, eu só vou fazer outra coisa, né? Então, meu desafio foi, e aí, não, vamos ver o que a gente faz, né? Nesse processo de trabalho, né, um processo de trabalho que eu ia junto com os agentes comunitários de saúde, né, e foi um processo maravilhoso. Eu estava numa unidade, que a unidade estava recém-inaugurada, então eu estava fazendo esse processo de cadastramento, né, então eu ia lá fazer projetos de cadastramento junto, e aí naquele espaço, naquele processo do que eu entendo como vigilância, né, uma vigilância que está no território, incluído, você começa a observar, você começa a ter esse elemento importante, né, esse elemento biológico, né, esse elemento biológico do normal e patológico, é importante você ter isso, mas você vê que a sua atuação ali não consegue, por mais que você queira, ser só pautada naquilo, né? Até porque a deficiência é uma leitura social, né? Então, tem diversas crianças que não eram lidas pela família como deficientes, né? Então, tinha diversos adultos que não te enxergavam como que tinham uma patologia ou que davam uma prioridade para ela, ou crianças que eram enxergadas, né, apenas como uma patologia, né? Então, ela é isso, ponto, acabou. Então, ela fez isso, fez aquilo, ela não consegue fazer nada. Então, você viu um desafio não de simplesmente falar esse é o normal ou esse é o patológico, né? Você viu o desafio de entender as leituras sociais que estavam compartilhar, né? Então, sempre falo, então eu acho que é importante dar uma perspectiva, né, do sanitarista. Qual é o encontro do sanitarista com o indivíduo não se dá numa base de uma clínica como as outras profissões, né? Ela se dá integralmente com as ciências sociais, né? E a gente tem que voltar às ciências sociais, né? A gente tem que perguntar para os cientistas sociais. Cientistas sociais, você encontra indivíduos? Você só analisam de cima a sociedade? É isso mesmo? Não, né? A gente, quem conhece, quem tem mais sociedade com cientistas sociais, sabe que não. Né? E eu acho que nesse olhar, nosso olhar no território, nosso olhar do indivíduo, vem um olhar muito diferente, né? Que não é um olhar da clínica, é um olhar do social, das ciências sociais em si, né? Ciência política e antropologia entra aí, né? E se faz em grupo, se faz em coletivo, se faz com a família, se faz com a criança, se faz com trabalhadores do NASF, se faz com outros trabalhadores naquele território, né, que vão entender, que vão fazer uma leitura das prioridades ou não do processo de cuidado ali, né? E é isso. Tem uma pergunta aqui, né, da Débora que eu ia fazer. Pode falar, gostaria que o Iago comentasse sobre o papel da sociedade, da população, na construção da política pública de saúde e o que as pessoas acham que é o seu papel. Há diferenças? Você acredita que a ideia de que a política é feita apenas pelo governo ainda prevalece? A Débora fala que a pergunta é para mim também, mas eu não vou responder essa pergunta. E aí, depois eu respondo, é brincadeira. Tem um comentário da Karen, ela está assistindo a live. Tem uma pergunta aqui do Observa. Uma das forças do sistema de saúde passa pela ideia de rede e território. O que os dois entendem por esse conceito? Tem um comentário da Cristina Santos, tem um comentário do Carlos Pataca. De quem? Tem um comentário da Cristina Santos e tem um comentário do Carlos Pataca. Para quem não sabe, é o meu parceiro. Tem uma outra pergunta do Observa. Merri e Laura Ferbecker colocam a importância da construção do cuidado no território em loco. Era isso que eu ia falar, viu? Mas eu vou chegar lá. E o perigo do encastelamento da saúde nos muros do hospital. Como os dois leem isso no momento? Eu acho... Deixa eu só pegar rapidinho assim, para não... Porque eu quero ouvir mais você sobre isso. Teve um momento da sua fala que você falou de clínica, né? E, de novo, né? Olhando, né, para as formações em saúde, né, para as profissões da área da saúde, né? Esse debate ele é muito frequente da clínica, né? Qual é a clínica, né, do psicólogo, né? Clínica psicanalítica, clínica psiquiátrica, clínica psicossocial, qual é a clínica do enfermeiro, qual é a clínica do médico, né? O debate da clínica ele é muito
ele é muito presente nas formações da área da saúde, né? E o sanitarista também é uma formação na área da saúde. E para mim, né, eu quero colocar para você agora, porque essa é uma pergunta de questionamento. Para mim, sanitarista não faz clínica. Para mim, sanitarista produz cuidado. E essa noção de cuidado tem muito a ver com rede e território, né? E até mesmo para trazer o Merri e a Laura para a conversa, né? Que são duas pessoas que fizeram parte da nossa formação, né? A Laura, né, como coordenadora do curso, e o Merri, né, pelas leituras aí do mundo das disciplinas. Então tem um monte de pergunta aí. Qual que eu respondo primeiro? Responde primeiro da Débora, né? A Débora pergunta o seguinte: então, se a ideia de política é feita apenas, se a ideia de política é feita apenas pelo governo, prevalece. Tá. Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Eu acho que tem muitos atores que fazem as políticas, né? Eu acho que tem vários níveis de se entender política, né? Tem um livro, inclusive, que eu gosto muito, que chama Burocratas de Rua, né? Potencial dos burocratas de rua, isso, né? Que vai dimensionar o quanto a política, que a política escrita não significa uma política dita nas ruas, né? Então, essa política nas ruas vão ser reconstruídas de várias maneiras, né? Eu acho que não. Mas é importante essa pergunta para afirmar que uma coisa importante, né? A saúde coletiva, ela se estabelece, principalmente as graduações, né? E as pós-graduações vão se estabelecer na análise da política de saúde pública, ponto. Né? A gente tem um pouco debate sobre Estado, sobre outras políticas, né? A gente tem pouca discussão sobre políticas públicas, é isso. A gente tem poucas discussões, a gente se insere mesmo dentro de uma política pública, né? Dentro da política pública de saúde, a gente pouco consegue dialogar com outras políticas. É muito difícil a gente conseguir dialogar, né? Até quando você vê outros sanitaristas do espaço, normalmente eles estão com profissionais de saúde, outros profissionais de saúde, né? Pouco difícil a gente ver alguém com alguém da segurança, alguém do meio ambiente, né? Porque a gente pouco teve acesso, a gente tem pouco acesso formativo sobre um olhar mais do Estado, né? Sobre o Estado, os papéis dele, né? Então, eu acho que respondendo a pergunta da Débora, eu não acho que é só o governo que faz, eu acho que são vários níveis, né? Eu acho que a gente, enquanto sanitarista, a gente tem um déficit imenso de entender política pública, imenso, imenso. Né? Eu fui aprender a ter leituras de política pública quando eu fui fazer um curso de gestão ambiental na EASH, né? Foi entender o marco da política pública, o que significa cada uma coisa, né? Muitas frequentemente a gente vê sanitaristas pedindo para membros do executivo, olha, autoriza o sanitarista aí, sendo que não é o executivo que faz isso, né? O legislativo. Eu acho que falta muito a gente assistir uma live da Gabriela Priori com a Anitta, né? Para entender o que é o papel do Estado, quais as coisas, a gente tem muita falha em perceber isso, né? Eu acho, inclusive, quando a gente fala sobre essa pandemia, né? Quando a gente fala, e diversos sanitaristas falam sobre lockdown, né? Muitos esquecem que o lockdown é uma medida repressiva, né? E não tem nenhum problema falar sobre isso, né? Uma medida que exige segurança pública. E a gente não tem segurança pública. A gente não tem um projeto, um plano de segurança pública, né? A gente tem um projeto, a gente tem um projeto de segurança pública para determinadas pessoas, para determinado grupo de pessoas com uma cor bem definida, a gente está vendo aí muito claramente, né? Bem definida, e para um local, né? Um local para a sociedade. Mesmo que a gente não queria, a gente não conseguiria numa cidade de São Paulo falar para todo mundo, fecha tudo. Não é porque a gente não tem polícia para isso, a gente não tem agente de vigilância para isso, né? A gente não, a grande maioria além de a gente ter diversas agências policiais fragmentadas, né, que não se conversam, que tem vários problemas de comunicação mesmo com a criação do Sistema Único de Segurança Pública, né, a gente tem grande parte de membros das corporações afastados por algum crime que cometeu ou por problemas de saúde mental, né? Então a gente não tem gente nem para fazer isso, para falar para a pessoa, olha, tá multado, olha, não vai sair isso. Né? Então, esse olhar simplificado e não condizente com outras políticas pode refletir alguns erros da saúde coletiva, emergências, né? Erros da saúde coletiva dentro desse contexto, né? Mas a gente pode falar isso mais depois. Né? Então, esse é um outro ponto bem interessante, né, Iago? Porque você trouxe assim uma relação que eu tenho me dedicado, tenho me interessado, tenho começado a pesquisar no mestrado, né? Que você falou do lockdown, né? Do lockdown, que é diferente, né, para as pessoas, né? E você trouxe a questão do genocídio, né? Quando você fala que o lockdown é diferente para as pessoas, e de fato ele é mesmo, ele é marcado por uma questão de cor, essencialmente
especialmente da cor, né, do racismo. Mas tem dois pontos que eu acho muito importantes, pensando aí emergências do campo da saúde coletiva. Primeiro, é a questão da saúde coletiva com as periferias, né? Eu acho que o debate ainda é muito inexistente, porque a Débora coloca ali, gostei disso, a tensão e a disputa entre a política escrita e a política das ruas, né? A política escrita, né? Brasil, mundo afora, isolamento. Ponto. Quarentena. Acabou. Né? 2 metros, se sair, usa máscara, 2 metros de distância, tá tudo bonitinho, o problema está resolvido do Covid. E, na verdade, não está resolvido. Né? E quem não consegue cumprir isso é o culpado, né? Ou aí eu tô conseguindo fazer minha quarentena bonitinho, quem não consegue isso é o culpado, o indivíduo é o culpado, né? Sempre uma atualização do indivíduo. É sempre o indivíduo, né? A gente nunca conseguiu superar essa questão de indivíduo, população e território, que é um texto clássico do Foucault. Adoro esse carequinha. Mas por que eu estou querendo chegar na saúde coletiva e periferias, né? Saúde coletiva, periferias e Covid, né? É um tema que tem me interessado no mestrado, porque é discussão minha, né? Eu estou estudando festas na periferia. Mas o Covid tem mostrado para a gente, né? Eu vou trazer a Débora de volta para a cena, política escrita, política das ruas, né? A política das ruas, né? Em relação ao Covid, né? Sobretudo nas periferias, é uma auto-organização que vigilância sanitária epidemiológica, nem em Paraisópolis, né, que fizeram brigadas de saúde, né, formaram pessoas para atuarem nessa questão de agentes eu vou colocar entre aspas, agentes de prevenção do Covid, né, 50 agentes formados num dado quadrado, num dado território, desses 50 agentes tem um presidente, né, que vai fazer a gestão do caso. Isso é um exemplo clássico, né, mas um exemplo importante de vigilância participativa, que é um assunto muito caro, né, para a própria vigilância em saúde, né? Que eu acho também que essa discussão de vigilância participativa acho que está muito próximo com a residência em Zika, daquilo que você tem visto. Um outro ponto, né, é saúde coletiva e segurança pública, né? A gente tem uma discussão, né, do Marco Ackerman, que é o meu eterno orientador de graduação, que ele discute, né, a saúde em todas as políticas, né? Saúde conectada com a educação, com direitos humanos, com a cultura, com o meio ambiente. E a gente, até agora, urbanismo, né? Isso tem muito a ver com a discussão de urbanismo, de cidade, organizar cidades mais saudáveis, né? Também é uma outra discussão do Marco, que eu vou trazer aqui. Mas em relação à saúde coletiva e segurança pública, né? A gente tem um genocídio em curso, da população em curso. Sempre aconteceu, né? Nem em curso. A gente precisa também parar esses chavões, né? Eu odeio essas coisas. Falando de ódio, né? Eu odeio, tenho pavor. Sempre aconteceu o genocídio da população negra, da juventude, mas com o Covid, né, na favela, 60% pela polícia, em 60% a mais jovens pretos morrendo, né, ou porque estavam em casa, ou porque foram sair para o campinho jogar uma bola, e os moleques morreram. Então, tem assuntos que são caros para a gente, como a gente também dialoga, a questão da saúde coletiva, com a segurança pública, né? E ofertar espaço seguro para essa juventude também é uma questão de saúde, né? Que é uma questão de racismo, que é uma questão de desigualdade social, que é uma questão assim que vem arrastando várias reparações históricas. Uma coisa que, e aí retomando de novo nessa questão de rede e território, que o pessoal do Observa coloca, deixa eu até resgatar. Para a gente não se perder nas perguntas, né? Acho que é importante responder. Observa, e depois até a gente pode discutir um pouco de redução de danos, né? Pegando que a Karen está assistindo também, eu acho que ela vai ficar orgulhosa dessa discussão. O que você entende por rede e território? Tá, vamos lá, por rede de território. Já é uma questão, já é uma emergência em saúde pública aí, né? Esse papel do território. Né? Eu acho que, pessoal, redes vamos lá começar sobre território. Primeiro que território não é algo fechado, né? Algo que significa ponto, né? Ponto, território é isso daqui, pronto, acabou. Periferia é isso.
né? Eu acho que, na verdade, tem muita gente que conceitua já isso, né? Eu não sou um cara que precisa conceituar isso, porque tem pessoas que eu sigo o conceito delas, né? Desde Milton Santos, a própria Raquel Ronick fez um texto recentemente falando sobre essas diferenças de território. Eu acho que minha contribuição seria ler essas pessoas, para ver o que é território, né? E porque eu estou me ganhando com elas, né? Eu não consigo definir todos os conceitos do mundo. Né? Mas ler essas pessoas, Milton Santos, Raquel Ronick, né, o Nabi Bonduque, ler essas pessoas que fazem essa discussão. Porque você entende a partir da sua prática, não é a partir dessa galera. Ah, tá bom. Tá bom, pode ser. Não, mas eu sigo, né? A partir da minha prática, eu faço base teórica essa galera, assim, tal, né? Mas vamos pensar, mas eu penso a partir do contexto da qual a gente está envolvido, da minha própria experiência enquanto residente, né? Então, meu primeiro ano de residência foi uma residência na atenção básica, integralmente na atenção básica, né? E construindo como sanitarista do NAS, né? Precisamos falar sobre sanitarista do NAS, que não é o chefe, não é o gerente da unidade, não está na coordenadoria, e que faz uma escolha de estar junto com agentes comunitários para pensar esse território, né? O território onde eu estava era um território de condomínios fechados, né? Que difícil, né? Normalmente, quando a gente fala território isso aí, a gente sempre fala de favelas no sentido universal, de favelas, que eu acho bem emblemático, né? Mas você vê condomínios não de gente rica, né? Condomínios muitos condomínios de Minha Casa Minha Vida, assim, tal, da qual a gente estava envolvido, né, naquele meio. E aí e existia entre os trabalhadores um discurso de que aqui não é um território potente, porque tem um monte de condomínio aqui, né? E, na verdade, no decorrer do ano, a gente foi vendo diversas potências e diversas coisas que eram escondidas nesse território, né? Especificamente falando sobre deficiência, o quanto a deficiência era ocultada do lugar social, né? Então, as crianças com deficiência, elas não iam para os espaços em comum, né? Não iam para os parquinhos, não iam para as praças, né? Onde podiam se encontrar, né? Não eram prédios com escadas, então várias crianças não conseguiam se deslocar, né? Não conseguiam deslocar entre os espaços, né? Então você vê um território que tinha fragilidades, mas tinha muitas potências de intervenção, né? E foi aprendendo e tinha muitos movimentos, né? Quando a gente vai ver, tinha grupos de mães no território, onde as mães iam trabalhar e alguma cuidava, que não era uma creche, era outra coisa, né? Tinha grupos de horta urbana, dentro daquele prédio, dentro disso. Tinha uma desigualdade imensa, uma incidência de tuberculose nesses espaços, né? Imensa, que você falava, gente, como assim? Né? Uma incidência de questões de saúde mental imensa, né, também. Então você vai ver um território, na verdade, que diz muita coisa. Todo território diz muita coisa, né? Diz muita coisa para a gente, diz muita coisa para eles próprios, quando a gente se insere, quando a gente está lá. Né? Então eu fui vendo, e um território que se conecta. Tá? Antes da gente chegar lá, o território já se conversava. Essas redes da qual a gente da saúde define, né? Às vezes a gente coloca uma rede lá, pô, tem uma rede, né? Um dos grandes problemas, uma das grandes questões que eu levantava, né, quando a gente fazia esse mapeamento do território, é falar, gente, já existe rede aqui, não faz sentido a gente criar conexões, criar líderes, criar as coisas, sendo que já existe. A gente precisa conhecer qual é esse território que dá, como que se dá, como que se vem, né? Então foi dentro dessa perspectiva dentro dessa convivência na atenção básica, caminhando na atenção básica joante comunitário, a gente viu tudo isso. Eu não sei se fala agora sobre emergência, o território enquanto emergência na pandemia, não sei se faz sentido falar agora, né? Porque eu estava pensando, né, quando recebi o convite, sobre quais emergências que a saúde coletiva tem, né? Eu acho que uma das emergências que eu posso pontuar é a emergência da simplificação do território. Né? Quando a gente, lá em janeiro, construiu o primeiro plano de contingência, né, o primeiro plano de ação para conter o Covid, né, quando chegasse no Brasil. Não sabe onde você está. Oi? Fala do COI. Ah, tá, pode crer. Antes. Isso, né? Então, meu primeiro ano de residência eu fiquei na atenção básica, junto com o NASF, fiquei lá na Mata Escura, que é um bairro, né, bairro bem periférico da cidade de Salvador, com muitas tensões, muitas tensões. A minha unidade ficava entre 3 outros bairros, né, Sussuarana, Tranqueiro Neves, Santo Inácio, né? Então vimos muita coisa, vimos muita violência, né? A gente tinha um acesso a muitos casos de violência, né? Foi muitas experiências, muitas tensões naquele lugar. Mas depois desse um ano a gente ia mudar de unidade para Pernambuezinho, né? Que é um bairro aqui de Salvador que é totalmente diferente, na frente do metrô, essa unidade que eu ia. Só que aconteceu a pandemia, explodiu a pandemia, né? E a Secretaria de Saúde solicitou que os residentes dessem um apoio, né?
Inicialmente a gente foi para o CIEVS, né, para a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, né, e minha coordenadora da residência manda uma mensagem para mim perguntando se eu topava dar um apoio mais especificado para o COI. O COI, quem não sabe, é o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. Ele é criado quando temos emergências em saúde pública, né, quando ocorre uma pandemia, quando ocorre um desastre, né, ele é criado quando isso, é um outro nome para a gente chamar um gabinete de crise, né. Então, fui convidado, né, pela coordenação para dar esse apoio, né, o apoio que vai desde uma análise epidemiológica, né, o apoio de criação de protocolos, de organização de serviços, e a vivência na atenção básica foi muito importante para eu entender como que funcionava a redes, para eu entender como funcionavam as lógicas do território, né, foi muito importante para a gente construir protocolos que fossem, né, não surreais, né, não além disso, né, e também do próprio suporte ao usuário, né, ligar diversos usuários ansiosos, ligando, olha, estou com Covid, já não estou, podemos fazer teste rápido ou não, quais são os sintomas ou não, né, então essa própria ligação, e que exige da gente muita coisa, né, com essa cara de cansado, né, estou bem cansado, né, mas estamos aí, então eu estou nesse espaço, né, e dentro dessas discussões, né, dessas contribuições da qual eu pude dar, né, nesse espaço, né, eu observei, eu fui vendo algumas emergências da saúde coletiva, discussões de saúde coletiva, né, que na verdade já estavam aí. Uma dessas questões é a questão do território, né, essa simplificação do território. Voltando lá então que eu tinha falado, quando o Brasil cria um plano de contingência, um plano de ação, né, do combate ao Covid, lá para janeiro, né, muita gente estranhou, né, porque vários elementos importantes do Brasil não apareciam, né, não apareciam o ILPI, que é o instituições de longa permanência, né, instituições asilares para idosos, não aparecia a favela, né, a atenção básica aparecia de um jeito assim que ninguém entendia, o que é isso que a atenção básica vai fazer, né, e esse plano foi tendo algumas mudanças, mas a gente teve, nosso acesso maior dele foi lá em fevereiro, final de fevereiro, quando a gente teve o primeiro caso notificado, né, e aí fazendo uma referência à fala que a Denise Ornelas fez num episódio do podcast do Medicina e Debate, né, a Denise Ornelas da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, né, ela faz um debate, o episódio falava sobre a pandemia no Sudeste do Brasil, né, e ela afirmava, nossa, quando você via aquele plano, né, parecia que era um Ctrl-C, Ctrl-V do plano chinês, do plano alemão, né, vários elementos do Brasil não apareciam naquele lugar, né, várias questões clássicas, importantes, vários outros indicadores da qual a gente já tinha, não apareciam nisso, né, e além disso, eu complementaria falando, nosso plano de contingência não só não se parecia com o plano brasileiro, mas tinha muitas semelhanças com o plano norte-americano, né, o plano estadunidense, que é pior ainda, né, porque lá não tem um sistema de saúde organizado, pelo menos na Alemanha e na China, né, tem alguns exemplos de organização no sistema de saúde, do qual os Estados Unidos não tem. A gente fala, gente, o que faz? Né? Então, a gente vai criando um documento para lidar com redes, né, o Brasil cria um documento para lidar com redes de atenção à saúde na pandemia, quase 2 meses depois do primeiro caso, né, e a gente vai criando diversos 9, 10 protocolos voltados para a atenção primária, dentro de uma atenção primária que já estava sendo dita, né, uma atenção primária mínima, né, de uma cesta básica, onde tem um médico da família, que vai ficar dentro de uma sala, apenas dando remédio para o pessoal, né, então receita isso, receita aquilo, você tem uma equipe de enfermagem que funciona como uma assistência a esse médico, né, que nessa conexão, da organização do serviço e tal, mas muito negligenciado sobre a sua potência, e um agente comunitário que apenas serve para ser o leve e traz. Vi alguém doente, leva para cá. Tem a receita, leva para cá. Todos os trabalhos, todos os debates em relação à potência desses profissionais, né, a tudo isso, foram totalmente negligenciados, né? Ou equipes multidisciplinares somem, características territoriais somem imensamente. E não só isso, né? A gente copia, adapta muito, de uma forma muito, sei lá, qual adjetivo eu coloco, né? Esse plano de contingência, os estados copiam, né? Os estados fazem suas adaptações, os municípios fazem suas adaptações, parou aí, né? As coordenadorias dentro dos municípios, distritos dentro do município e a própria unidade básica de saúde da família não fez parte desse plano, né? Não constituiu desse plano. É como se não precisasse, né? Atenção básica, você que está no território, que vai ver as pessoas,
né, adoecendo, as pessoas que têm mais risco não, você não precisa fazer um plano para você. Só copia, ó, tá isso daqui, ó, e copia esse plano. E aí, né? O que acontece com isso, né? Então você vê tem uma simplificação do território, né? Esse potencial geográfico mesmo, né? Essa linha, né? Que é o mínimo de organização do sistema de saúde e atenção básica e sua área de abrangência, né? A gente teve uma ignorância, ignorou isso, né? E para além disso, a gente teve uma vigilância que nos outros países, né, a gente teve um aumento do RH da vigilância, a Alemanha, Argentina, o Paraguai também fez isso, a China fez isso, aumento do RH da vigilância, né, a Etiópia também fez um trabalho para atenção básica bem interessante, que eu super recomendo o pessoal procurar atrás desse trabalho que eles estão fazendo, né, mas teve um aumento de profissionais de saúde, principalmente da vigilância. Aqui no Brasil a gente não teve, né, a gente tem profissionais de saúde que construíram esse sistema de vigilância muito da hora, muito bom, durante esses 30 anos que a gente tem no SUS, só que tem o direito de se aposentar, né? Ao mesmo tempo, a gente não teve reposição dos quadros, né? E os quadros repostos não tiveram formação. Então, a gente se encontrou com uma vigilância que fez o papel de terceirizar a vigilância e monitoramento dos casos para a atenção básica, né? Então, em vez de ela conseguir fazer isso, ela falou, a atenção básica faz isso. E essa terceirização não significa uma comunicação entre vigilância e atenção básica, não, né? Grande parte dos países, e grande parte do país, né? E então você vê uma simplificação do território, né? Você não consegue entender as áreas de abrangência, trabalha com isso, além de negar todos os processos complexos que existem nesses territórios, né? Voltando novamente para o lockdown, quando a gente pensa em lockdown na cidade como um todo, né? Você está desconsiderando todas as características culturais e políticas, toda uma construção geográfica, toda uma questão histórica que tem esses espaços, né? Salvador, ele fez tomou uma medida aqui, leva muitas questões para serem, muitos questionamentos tem isso, né? Mas ele fez medidas restritivas, né? Mais focadas, né? De fechamento do comércio e tal, em bairros, né? Nos bairros. Então ele foi por semana mudando os bairros, fazendo teste rápido, oferecendo máscara, fazendo teste rápido detectar, fazendo uso de máscara, oferecendo alguns insumos, né? Para a população e fechando serviços, né? Então ele fez dessa perspectiva, até porque a gente não pode trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalha Pituba, do mesmo jeito que a gente trabalha com Fazenda Grande do Retiro. São construções sociais imensas, né? Comparando com São Paulo, né? A gente não pode lidar com Cidade de Tiradentes do mesmo jeito que a gente lida com Santana, né? São geografias diferentes, né? São contextos históricos diferentes, são organizações sociais diferentes, né? Que seria, inclusive, outro ponto da discussão, né? Outra emergência, que é a negação das ciências sociais, né? Nesse movimento, mas aí eu acho que é importante falar mais para frente. Não, com certeza. Tô ouvindo você e estou pensando várias coisas, né? Vou tentar estruturar aqui. Agora a gente já está dando 1 hora de live, né? Isso é ótimo. Eu estou pensando aqui 2 coisas. Eu vou falar e pensar ao mesmo tempo, vai sair meio atropelado, mas vamos lá. Tem uma pergunta sobre redes, né? Redes de território, né? Eu vou colocar o que eu acho, talvez pode ser um pouco polêmico, talvez não seja, talvez possa fazer sentido. Mas eu acho que o que a gente está vivendo com o Covid, né, com o coronacrise, eu vou colocar coronacrise, para o campo da saúde pública, saúde coletiva, gestão de política e a gente não sabe trabalhar em rede. Por que eu estou dizendo isso? A gente não sabe trabalhar em rede e a gente não sabe reconhecer as potências dos territórios. Não sabe reconhecer essas potências dos territórios, mas não... Por que eu quero dizer isso? Porque a gente não sabe reconhecer ainda a vida das pessoas, né? A vulnerabilidade das pessoas, né? Quando a gente estrutura um lockdown, fecha, acabou. A gente desconsidera as populações que são vulneráveis e se tornam mais vulneráveis ainda. Vou dar exemplo. População de rua, né? É uma população que a gente tem uma dívida histórica enorme, né? A gente tem equipes de consultório na rua, a gente tem a política de saúde mental muito bem estruturada, às vezes a gente tem os confrontos com a política de drogas, a internação compulsória e a abstinência mesmo, e vamos lá. População trans e travesti que está em situação de prostituição, né? Os programas caíram, né? Não tem dinheiro para pagar cafetina, o programa ficou mais barato, não tem dinheiro para comer. Uma outra questão
também em relação à juventude, né, que tem uma outra compreensão sobre a sua saúde, como entende as suas formas de vida. Então, eu acho que o Covid ele mostra para a gente, né, para o campo da saúde pública, da fragilidade que a gente não conseguiu ainda construir redes e construir rede com as pessoas, né? Como é que as pessoas podem e querem ser cuidadas nesse momento. A gente tem essas orientações muito pétreas, são duras, né? Máscara, gel, distanciamento, mas para outras populações, né, que não vivem esse contexto, é uma outra coisa. Então, eu acho que aí uma primeira emergência da saúde coletiva, né, de como as políticas públicas elas são frágeis, né, e precisa de um vírus, né, que estava lá em Wuhan, longe pra caramba, que veio todo o processo da globalização também, né, o campo da saúde global mostra. As políticas públicas, né, de saúde ou as outras, elas são ineficientes para pensar os territórios de vida das pessoas. E aí eu vou trazer um texto, né, também, para eu fechar um pouco do que eu estou falando, que é a questão das redes vivas das pessoas, que é um texto do Merri que é muito clássico. Eu até separei aqui um pedaço, que eu quero ler só o primeiro parágrafo, que é isso, ó. Existem redes vivas que em outros lugares são operadas a partir dos desesperos das pessoas. Ou seja, não há um entrelaçamento do fazer viver a rede viva entre o ofertar e o que é pedido. No município, essa tensão mais positiva produz encontros entre o que é pedido desesperadamente e aquilo que é ofertado a partir de grandes conexões, que é um pouco do comentário da Débora, né? A política escrita e a política das ruas, né? A política das ruas é uma outra construção, que a política pública, por ser pétrea, ela é formulada desse jeito, desse engessamento, não considera outros territórios de vida, né? E o Covid vem isso, né? Vem alarmando, ó, toda formulação de política pública tem um erro, tem coisas que estão acontecendo que precisam ser olhadas, né? E isso daí é um fazer sanitarista, né? É um olhar para cima, para além da caixa, né? Para além do ar-condicionado lá na minha salinha, né? Que até o ar-condicionado agora tem tipo de infecção por Covid, né? Tá lá, é o inimigo invisível. Tem uma pergunta da Débora que eu já queria delinear com você. E as outras perguntas? Como tem as outras perguntas? Né? As outras perguntas a gente já respondeu, já, né? Massa. Já. Tem uma outra pergunta da Débora que eu já queria começar a desenhar com você no final dessa live, tá? Depois a gente pode discutir um pouquinho de redução de danos, que é um assunto que nos interessa. Droga. Comum, sei, droga. A Débora pergunta assim, Iago, na Bahia os sanitaristas estão sendo considerados como profissionais importantes no combate à Covid? Me parece que em poucos ou quase nenhum estado sanitaristas têm sido incluídos nessa estratégia de enfrentamento da pandemia. Sim. Não estão, sanitaristas não estão sendo inclusos nisso, tá? O principal motivo, né, da não inclusão, na verdade, aqui você teve alguns municípios, né, Coral de Freitas, né, o PES do Salvador, que fez uma mobilização que fez criou-se não é um concurso, né, mas foi um processo seletivo que criou umas regrinhas para o sanitarista entrar. Depois você viu que dava para flexibilizar e o sanitarista da graduação poderia entrar nesse espaço, sim, né? Mas em geral você não vê muito isso, né? Você não vê isso, né? Isso significa muita coisa, né? Isso pode ser muita coisa, né? Eu acho que desde o não reconhecimento desse profissional por parte das gestões, né? Como também uma própria não organização e organizacidade dessa categoria, né? A gente é uma categoria que se constituiu muito de pensar-se de não se pensar-se sobre qual é o nosso local, né? Se pensou-se muito da gente como gestor, né? Como gestor, e gestor, não estou falando de gestão dos processos de trabalho, estou falando de gestor enquanto chefe, como gerente, né? A gente tem muito umas afirmações disso, né? Umas grandes tensões de sanitarista não pode ver indivíduo, né? O sanitarista não encontra isso, né? O sanitarista é o cara da epidemia, é o cara da gestão, ponto, acabou, né? E que impossibilitaram diversos encontros entre a gente, né? Inclusive para discutir nossas técnicas, né? Com mais uma vez que eu sempre afirmo, não são técnicas neutras, são técnicas parte do processo histórico, né? Então teve poucos
espaços para isso, né? Poucos espaços, poucos avanços, inclusive os congressos que a gente teve, os encontros que a gente teve, né? A gente tem uma PL, um projeto de lei para regulamentação do profissional, que também foi entre trancos e barrancos voltando, mas também numa perspectiva bem quadrada do sanitarista, que não envolve diversas coisas que o sanitarista já faz, né? Para isso, inclusive, eu recomendo muito as lives que o pessoal da Associação Brasileira de Saúde Coletiva está fazendo, né, sobre como sanitaristas estão lidando, né, e você vê muita coisa que a galera está fazendo, né, que para além daquela coisinha quadradinha, né, mas a gente ainda tem um peso muito grande entre ser o gestor, que em outras linhas é gerente, é o chefe, né. É muito, às vezes, incômodo a gente ser um sanitarista de pé descalços, né, vamos dizer assim. Ainda, às vezes, é muito incômodo esse nosso lugar, né? O que a gente poderia fazer isso, né? Então, não existe uma organicidade, né? A nossa organização sempre se dá um diálogo com as casas legislativas ainda é muito fraco, até porque a gente não tem uma organicidade, né? Enquanto categoria. Esse momento, na verdade, o próprio o André Mota fez uma live no webinário, né? Da FSP, né? Falando, olha, os sanitaristas são os profissionais da moda agora, né? Ele fala nesses profissionais da moda e ele joga. Iago? Eu acho que o Iago caiu, gente. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Iago que ele caiu. Mas eu tô aqui, vou tentar responder um pouco a Débora, né, para até ele chegar aqui, ou de repente travou a conexão dele. Me parece que é isso também, Débora. Tem uma certa um não conhecimento do que é esse sanitarista, né? Pelo menos aqui no município de São Paulo, estado de São Paulo, né, onde tem a Faculdade de Saúde Pública, poucas iniciativas, né, têm pensado o sanitarista nesse. O Iago realmente caiu. O Iago realmente caiu. Eu acho que tem poucas iniciativas, né, de incluir o sanitarista, né? E é nesse lugar clássico, né? Nesse lugar clássico, né? O sanitarista, né, nesse contexto do Covid, ele pode fazer epidemiologia. E eu vou falar que não. Eu vou falar que pode fazer, sim, epidemiologia, pode fazer política e gestão, pode fazer ciências humanas e sociais. Por mais que eu veja que essas três áreas, eu acho que tem que estar entrelaçadas, né? Eu me relaciono muito mais com o campo da política e gestão e das ciências sociais. E vou ali muito borocochô na epidemiologia. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que essas iniciativas, né, do sanitarista atuar, né, ser o profissional da moda no momento, o Iago está voltando aqui, é que ele possa articular um outro lugar, né? E eu vou fazer um pouco a defesa das periferias, dos movimentos sociais, que é onde eu tenho mais entrada, né? Eu acho que nesse momento, né, duas entradas importantes do sanitarista no Covid. Deixa eu abrir para o Iago aqui. Você caiu, né? Não sei. Peraí. Ai. Pronto, voltou. Pronto, voltei. Eu estava falando aqui, eu estava tentando despistar as pessoas enquanto você tinha caído. Aí eu estava te levantando, entendeu? Mas eu estava falando aqui, respondendo a Débora, né, que no município de São Paulo tem poucas iniciativas, né, para colocar o sanitarista nessa frente, né? O que se tem, né, são perspectivas muito clássicas, né? Ou é epidemia, ou é gestão, né, ou é ciências humanas e sociais, né? Que eu acho, né? Que nem é. Eu acho que o sanitarista tem que entrelaçar esses três campos, né? E tem um que é muito caro para a gente ainda, né, Iago? Que é o da saúde ambiental, né? E a saúde ambiental, nos três, ciências humanas e sociais, epidemiologia e política e gestão, é o integrador. A gente só vai fazer uma política pública de saúde sanitarista, sanitária, colocando o ambiente ali, ó, pá, coladinho. Vai lá. Na verdade, terminando um pouco do que eu estava falando, né? Tá falando do André Mota, né? Que a gente é o profissional sanitarista, é o cara que está aparecendo em todos os lugares, né? A gente vê muitos caras sanitaristas, sei lá, até o cara da moda, mas ele também fala uma questão que se a gente não supera nosso passado e vai rever nosso passado, né? A gente continua fazendo várias coisas, né? A gente continua, inclusive, reproduzindo práticas eugenistas e práticas eugenistas, né?
É importante a gente saber é importante a gente ver isso, né? O sanitarista está se inserindo, superando essa prática? Está fazendo uma reflexão sobre isso? Como que tá? Eu acho que eu consegui pegar um pouco, para aparentemente não, né? A nossa colocação dos serviços ainda é uma colocação bem quadrada, né? De um quadrado que é isso, né? Ó, existe uma lei morta, eu leio, pronto, faço, fim, acabou, né? E aí eu consigo resolver as coisas. Na verdade, não consegue, né? E um dos grandes problemas que a gente vai verificar com os sanitaristas, às vezes, os discursos dos sanitaristas, é uma não conexão dele enquanto trabalhador, né? Então, sempre uma perspectiva, né, um discurso meio heróico, de vai conseguir resolver as coisas, né? E pouco se debate sobre as condições de trabalho da qual a gente está inserida, né? Pouco se debate sobre a nossa organização, né, como trabalhador, né? A gente faz muitos debates sobre a gente pode isso, pode isso, mas aí, trabalhador, assalariado, que está no mundo precarizado, né? Que está no contexto de trabalho precarizado. Como que você está? Como que você se insere dentro desse processo, né? Então, a gente ainda tem muita fragilidade, né, sobre isso, né? Eu acho que agora é o momento, né? O momento da pandemia é o momento para a gente mostrar isso, mas necessita de um mínimo de organicidade, né? Precisa a gente fazer um debate claro, né, para superar o nosso passado, como também para a gente rever, né, as nossas formações, né? Nem todos os bacharéis, por exemplo, de saúde coletiva, se reconhecem como sanitaristas, né? O que significa isso? Não sei, né? O bacharel de saúde coletiva pode muito bem ser aquele cara do quadrado, né? O sanitarista, alguns debatem, inclusive falam que o sanitarista exige é produto de um processo político, né? É um cara que é produto do processo político, né? Então exige isso, e o sanitarista não necessariamente precisa disso, né? O cara da técnica, né? Então, tudo bem. Tem uma galera que quer ser isso, tudo bem, eu não quero ser. Eu acho que não faz sentido, minha técnica não faz sentido deslocada da política no contexto. Eu sou um cara que gosta de epidemia, que estou atuando, né, que gosto muito da epidemiologia, né, sou grande defensor da análise de dados, uma perspectiva territorial, só que não faz sentido a gente não fazer um debate amplo sobre a nossa atuação, né? E, além disso, né, existe todo um debate sobre pós-graduação, graduação, né, que, na verdade, não existe tantas pesquisas para questionar isso, né? Será que a graduação não está ocupando os espaços, né? Será mesmo? Né? Quando você vai ver São Paulo, especificamente, né, comparando com a nutrição, você vê sanitaristas atuando, sim. Um número, inclusive, tão grande quanto as pessoas formadas na nutrição, né, que é uma profissão clássica, né? E atuação é para além. Atuação significa pesquisa, atuação significa outras coisas que não é o título sanitarista, é outras coisas, né? É importante a gente ver começar a olhar o que o pessoal está fazendo, né? E ver que existe uma potencialidade, uma potência de fazeres sanitaristas. A gente precisa entrar num debate sobre para verificar se a gente fez a superação do passado, né? E escolher se a gente vai ser um cara da técnica ou um cara da técnica política, né? Eu já tenho meu lado, que é o cara da uma técnica baseada numa técnica que se dá, e apenas se dá, entendendo como uma ação política, como um movimento político. Sim. Eu estou lembrando aqui, tem um texto do Gastão, que é bem importante, né, para o campo da saúde coletiva, que ele fala que a saúde coletiva ele é uma espécie de super-homem, né? Aquele cara do peito de ferro, peito de aço, deixa que eu faço isso daqui, com o vídeo acontecendo, eu vou resolver isso agora. É bem legal esse texto do Gastão, porque ele traz algumas perspectivas históricas, né, da atuação do sanitarista. A dissertação do Merri, na preventiva da USP, né, é pouco das práticas sanitárias lá anos 30, anos 40. O artigo do Gastão, ele atualiza, né, 40 e diante, para na década de 80, 90. Bem interessante. Mas tem uma outra coisa aqui, né, dessa coisa de superar o passado, a gente tem uma herança, né? A gente tem uma herança biomédica muito forte das nossas práticas, né? Uma herança muito forte, né? Agora eu vou dar uma polemizada. A gente tem uma herança muito forte, né? Que a atuação do sanitarista é partidária, né? Cuidado com o discurso partidário. Eu acho de uma pobreza de um pensamento achar que a prática do sanitarista ela é partidária. Acho que tem uma coisa que está em voga aí, né? No mundo todo, é posicionamentos políticos, né?
que o sanitarista não pactua com posicionamentos políticos retrógrados, né? Que são de opressão, né? Que vão fazer mal para a saúde das pessoas, né? Então, entender que o sanitarista ele não pode fazer um discurso partidário, né? Ou entender, pior, né? Entender a saúde pública como um campo partidário, eu acho que é uma pobreza enorme de pensamento e de prática política, né? Mas é aquilo, é herança, tem uma herança, né? É uma herança, sim. Mas eu acho que contribuir um pouco com o seu debate, eu acho que eu vou fazer referência ao paladino do momento, né? Que é o Átila Yamarino, né? O Roda Viva dele, né? Que é uma coisa que eu falo, gente, olhem, é muito importante. Principalmente que ele faz uma defesa muito importante das ciências no geral e uma defesa sobre as ciências humanas, né? Quando a gente fala sobre política, a gente está falando também de uma categoria científica, né? E às vezes a gente não desconsidera, muito frequentemente a gente desconsidera, né? Que diversos cientistas políticos estudam movimentos da sociedade, né? E a gente, na verdade, trabalha muito na perspectiva de opinião e a gente pouco vai atrás de referências das ciências sociais, né? Na verdade, uma da emergência, não sei se eu consigo falar agora e tal, que essa segunda emergência, que era essa negação das ciências sociais, aparece muito frequente nesse debate, né? Então, olha, então não posso fazer um debate político. Olha, o debate político também é um debate científico, né? Que exige, inclusive, uma referenciação. Né? A gente precisa referenciar quem falou isso, a gente precisa referenciar quem pesquisou isso. Né? Existem pessoas que pesquisam isso. Né? Quando a gente fala sobre o território dinâmico, né, um território dinâmico com suas culturas, né, a gente não está falando de algo aleatório, ai meu Deus, está falando de gente que pesquisou sobre isso. Né? Quando a gente não coloca só o antropólogo para falar sobre a Amazônia e sobre o Nordeste, o antropólogo também estuda Bela Vista. Né? Cadê eles? A gente precisa colocar essas discussões esse debate da importância do entendimento com a discussão política como um debate que precisa ser um debate aparado na produção científica, não negando, não colocando a ciência no pedestal como uma certa, né? A ciência tem muitos atravessamentos nessa ciência, né? Longe de ser neutra, né? Mas a gente precisa considerar isso, né? Ter esse medo da ciência da política ter um medo das questões científicas, né? O medo de colocar diversas evidências que vão sendo colocadas por essas ciências humanas, a gente fala, eu só vou discutir quando alguém calcular alguma coisa, eu discuto. Quando um cientista social publicar alguma coisa, eu não discuto, não é tão científico quanto um cálculo epidemiológico, né? Eu acho que a gente tem muitas emergências, né? Algumas emergências, então, pode falar. Outras insurgências, outras urgências, né? Emergência, urgência, insurgência e novas colonialidades. Acho que tem muita coisa aí para o campo da saúde coletiva, né? Isso, sabe o que eu queria pensar, já pegando esse gancho, falar dessa segunda emergência, né? Que eu estava falando sobre ciências sociais e tal, mas eu não falei muito sobre ela, né? Eu acho que quando a gente olha para o lado de saúde coletiva, você vê muito gráfico. E você vê muitas pessoas falando de organização de serviços, né? E quando você vai observar que você precisa fazer algo de uma perspectiva territorial, né? Quando a gente precisa ver as diferenças disso, você pouco vê, aliás, você não vê nenhum dos planos que a gente está vendo, nem dos debates sobre saúde pública, a importância de o contexto cultural, contexto histórico, contexto político que tem em vários territórios, né? Quando você nega esse momento, você está negando as ciências sociais, que é fundamental para a saúde coletiva. Né? A saúde coletiva, inicialmente, tem essa tríade, né? Epidemiologia, planejamento e ciências sociais, né? Que era uma discussão que há muito tempo já se vinha sendo negligenciada, né? Um olhar das ciências sociais como algo que está aqui, está dentro do teórico. Eu acho que o maior exemplo disso é a estrutura, não é a grade curricular, esqueci o nome disso, que o Ministério fez as diretrizes curriculares do curso de saúde coletiva, onde a saúde coletiva, onde as ciências sociais deixa de ser um dos eixos estruturantes do curso, e ela entra ali como subtópico da educação em saúde, como subtópico do planejamento e gestão, né? Na verdade, uma não compreensão do que é ciências sociais, né? Uma compreensão do trabalho do cientista social, né? Como as ciências sociais fosse sempre algo que fosse só da dimensão do pensar, né?
E isso significa uma negação imensa, um desconhecimento dessa ciência tão importante, né? Desse conjunto de ciências tão importante. Né? E aí isso vai se refletir muito, né? Isso emerge, né, agora, né, essa negação que a gente ia caminhando das ciências sociais, isso emerge bastante quando a gente não consegue fazer um diálogo sobre a diferença do territorial. E aí a gente orienta um lockdown igual para toda a cidade, igual para todo o Brasil, a gente não vê as diferenças, a gente não coloca em jogo diversas questões que a própria patogênica, a própria transmissibilidade do Covid traz, né? O Covid, o Covid-19, especificamente, ele toca muito na questão da sociabilidade nossa, né? Dos nossos afetos, do jeito de abraçar, do que a gente se organiza, ele toca muito nisso, né? Não é fácil, não é fácil. Né? Isso precisa ser falado sobre sociabilidades, precisa colocar, aliás, estudos que já falam sobre isso precisam ser colocados em voga, né? Precisa ser colocado sobre as várias dimensões que a gente tem de compreensão do corpo humano, inclusive sobre os riscos que a gente tem. É isso, tem gente que vai para a rua agora, né, falando, olha, o Covid é o menor risco que eu tenho, né? Tem diversos outros riscos colocando aqui, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma discussão sobre o Covid chegando em África, né, tem uma galera, né, inclusive alguns cientistas, né, um cientista, eu vi um artigo da Nature, né, um cientista da República Democrática do Congo, que fala, olha, uma das grandes diferenças, uma das grandes dificuldades que a gente pode ter com o Covid é porque a gente está no meio de uma epidemia de ebola, né? E a ebola tem uma letalidade de 50%, 60%, né? Então, comparado com uma letalidade, né, que a gente está aqui de 3% no Brasil, né, mas os cálculos vão diminuindo ela, né? Então, as pessoas, quando veem isso, quando a concretude desse risco, né, é uma discussão de ciências sociais, é uma discussão da ciência política, é uma discussão de sociologia, né? A gente não pode só pegar antropólogos para discutir Nordeste, para discutir Amazonas, né? A gente precisa colocar para discutir todos os locais, né? Todos os locais têm uma cultura, né? E os processos, inclusive, de intervenção de organização da rede devem considerar eles, né? A própria Denise, fazendo outra referência a Denise Ornelas, lá no podcast da Medicina em Debate, né, ela fala como a gente teve um olhar muito paulistano sobre a pandemia, né? Então, o Pós-Prazo Varela, o Davi Wipe, lá no começo de janeiro, nós mesmos, inclusive, né, nós sanitaristas paulistas, é importante falar isso, também teve um olhar de, não vai ser tão ruim assim, pode ser que nem H1N1, a gente consegue, malária mata mais, dengue mata mais, coisa mata mais, não chegou aqui, sendo que as informações que a gente tinha já no início de fevereiro, já acabavam com toda a rede de saúde de Manaus, né? Então a gente não conseguia fazer uma dimensão do SUS enquanto brasileiro, com uma perspectiva brasileira. A gente fazia uma perspectiva, olha, não vai atacar tanto a partir do nosso olhar paulistano. A gente negou as fragilidades que existiam no Brasil. Né? Então a gente falou, não vai pegar. Ora, toda a informação que a gente tinha lá em fevereiro, no começo de fevereiro, nem quando os casos nem tinham chegado aqui, quando chegassem, só com aquele número que a gente tinha, ia já causar questões extremamente devastadoras em estados do norte do país e também estados do Nordeste, né? A gente não fez uma leitura sobre isso porque a gente fez uma leitura daqui, né? Uma leitura da nossa região, de que, né? E vindo para Salvador especificamente, você vê muito isso, né? Você se dá de frente com uma cultura paulista, né? Que a gente aprende que a gente não tem cultura, né? A cultura é o outro. Então a gente chama antropólogo para discutir Amazônia, mas não chama antropólogo para discutir São Paulo. Então, essa negação das ciências sociais é uma coisa que já vinha caminhando bastante dentro da saúde coletiva, né? Essa estruturação que a graduação mostra, né, já mostra que a graduação se fez, né, colocando as ciências sociais como subtópico, né? E essa pandemia mostra, gente, não tem como a gente analisar o território, não deixa de analisar o processo patogênico da doença sem a gente olhar os processos sociais. E para isso a gente precisa reencontrar ciências sociais. Voltando, inclusive, na prática do sanitarista, né? Você lembra da discussão clínica, cuidado, né? Muito perigo para a gente inventar novos nomes e ser a mesma coisa, né? Se a gente não superar elementos do passado, a gente, na verdade, faz outras coisas, né? Eu super concordo com esse debate do cuidado, né? Eu acho que a gente caminha por isso, que é muito mais ampliado, né? Mas a minha preceptora, por exemplo, numa das primeiras conversas que a gente tem, aí eu chego e falo, o sanitarista não faz clínica, o sanitarista faz cuidado,
Aí ela falou, uai, você não leu o Lancet? Contra o Lancet, a clínica peripatética? Exatamente, cuidado. E aí, né? Não, então faz esse debate e tal. Aí eu falei, uai, não, sim, faço, né? E provoca uma questão, né? Porque, de fato, quando você está de frente com um indivíduo e uma criança que não consegue deglutir, por exemplo, né, que precisa ter o cuidado, ou uma criança que não consegue falar com você, é, não consegue desenvolver a fala, né, o processo de fala, você está lidando com um processo que você entende que tem uma compreensão biológica disso, mas a sua forma de atuação, se fosse só biológica, era insuficiente para isso. Né? Até porque a família dele vai entender isso com uma forma diferente, né? A família dele vai entender o jeito que ele fala, o jeito que ele olha, o jeito de uma forma diferente, e esse elemento é muito importante para a gente trazer. E isso é ciências sociais. A gente precisa ir de conta para ciências sociais, criticá-las, claro, né? Fazer todo um debate, inclusive, sobre uma ciências sociais, né? Que seja não colonial, né? Não sei qual o termo, não colonial, mas a gente precisa fazer o reencontro para isso, senão a gente não consegue fazer saúde coletiva. Não, com certeza. Eu vou até trazer o Lancet, né? Que Deus o tem agora, onde quer que ele esteja. Deus ou qualquer outra religiosa, né? Que a gente possa ter vendo essa live. Acho que duas questões, né? Você falou da questão do Covid, né? Que é uma pandemia, mas tem uma relação muito importante, né? Se a gente for colocar assim numa perspectiva de raça, cor, né? Classe social, né? O Covid ele vem e sobrepõe, né, com algumas outras epidemias, né, com a epidemia de HIV, com a epidemia de dengue, com a epidemia de Zika vírus, né, pelo menos essas duas, né, dengue e Zika vírus, muito associado com territórios mais periféricos, mais pobres, mais pretos, né. Eu acho que no momento que a gente está no Brasil, né, a gente corre um risco, né, de colocar o Covid numa perspectiva assim, doença de pobre, tudo bem, né? Os brancos do Sírio-Libanês já foram curados. Para mim está tudo tranquilo. Tem uma captura aí muito importante, né? Na história das epidemias, né? Um pouco da antropologia, é o comentário da Rai, que eu vou trazer ela para a cena daqui a pouco, né? A gente tem que tomar um cuidado de como a gente vai dar um fim nesse processo do Covid, né? Se está acometendo a periferia, tudo bem, né? Tem dengue e zika, mais uma para essa pessoa. E aí o Lancet ele é interessante, porque eu vou colocar ele numa terceira emergência, né? Na quarta, na quinta, sexta, sétima, sei lá que emergência é essa, né? Porque o Lancet, no Clínica Peripatética, ele vai trabalhar muito com as questões da clínica, de saúde mental, do cuidado, da redução de danos, né? Com população de rua, profissionais do sexo, crianças em situação de rua, né? FEBEM, né? O Lancet, junto com o Davi Capristani e o Fábio Mesquita, eles são muito importantes em Santos, né? Eles estruturam a redução de danos na epidemia com a epidemia de AIDS, né? Na distribuição de seringas. Drogas, clínica peripatética, cuidado em drogas. No segundo livro dele, né, que é o mais importante, o Contra a Fissura e Plasticidade Psíquica, ele vai trabalhar muito, mas muito fortemente com a questão do proibicionismo e das drogas, né? Tem um capítulo sobre de braços abertos, tem um capítulo de como a saúde pública e o proibicionismo se entrelaçam, né? E tem um debate que é caro para a gente da saúde coletiva, né? Eu não sei se para a gente que é do campo das drogas também, né, e está pensando cuidado em drogas, que é a própria questão do proibicionismo, né? Essa relação saúde pública, coletiva, proibicionismo, territórios pretos e marginalizados, é um debate que me parece que ele é muito incipiente, né? Eu acho que a Karen, eu não sei se a Karen está assistindo, mas a Karen é do Edley, é do Respire, que tem uma atuação muito importante nessa intersecção saúde coletiva. Que é a nossa casa de formação enquanto redutor de danos, né? Exatamente, a nossa casa de formação, que a gente sempre vira e mexe e volta para os braços da Karen, da Tina, né? Da Nêmara, do Mirão, que estava ontem numa live sobre RD e HIV, super interessante. E é isso, né? Então, tem um outro tema das drogas que é muito caro, né, para a saúde coletiva, que a gente ainda sempre tateia na relação da prática, né, da prática de saúde com as drogas, mas não da política de droga com a saúde, né, que é a questão do racismo mesmo, das epidemias e tudo mais. Tem a Rai aqui, eu vou já finalizar com ela para a gente já dar bonde no rolê. A Rai,
ela fala assim: como antropóloga, me sinto contemplada pela fala do Iago, em prol de uma perspectiva universal, ignoramos a localidade, né? Essa é uma outra coisa, né? A gente pensar os locais, né? Agir global, pensar local. Acho que é esse o slogan lá da ONU, sei lá. E aí eu queria ouvir de você, Iago, o que você quer compartilhar de fim dessa live? Então, pode falar? Não, fala aí, terminei. É só isso mesmo. Eu acho que você faz uma discussão, você traz essa discussão sobre a questão das drogas, eu acho que é muito importante, né? Mas essa questão, ela eu acho que como ela se encontra com outras epidemias, né, no Brasil, né, bem caracterizadas como epidemias de pobre, epidemias do povo preto, né? A gente está falando sobre as doenças negligenciadas, a gente está falando sobre HIV, AIDS, né? Morrerem 35 pessoas por dia de AIDS no Brasil é uma coisa que não nos assusta, é um ônibus cheio por dia, né? Que morrem, né? A gente não assusta, mas na verdade, não só eu, mas eu acho que vem uma galera, né? Inclusive da saúde coletiva, vem começando a alterar fazendo um outro debate, né, e alterar esse termo, né, pandemia, né? Inclusive, né, quando eu me toquei, né, quando a gente vai analisar os dados, vai analisar a questões políticas e tudo mais, isso me fez, a gente já está no processo de sofrimento mesmo, mas me fez sofrer bastante, né? Porque agora, né, a gente não está trabalhando com a pandemia, né? A gente trabalhar uma coisa que deve ser dita, a gente está trabalhando com genocídio, né? É isso, é uma doença que chegou aqui, né, pelas pessoas que foram de fora, pela classe alta, né? Da Bahia especificamente chegou para o casamento da irmã de uma blogueira aí que faz merda todo o tempo. Todo o tempo, né? Inclusive, a primeira criança que morre de Covid no Brasil é uma criança que é filha de um dos motoristas, né? Que é filha de um dos motoristas, né? Que trabalharam nesse casamento, né? Então, morreu tanto a mãe quanto a criança, né? Decorrente do Covid. E quando a gente considera, quando a gente considera genocídio, quando a gente considera falar sobre genocídio, a gente necessita outras bases. Né? A gente não consegue calcular da mesma forma, a gente não consegue, inclusive, ter uma compreensão de ciências sociais apenas a partir da doença. Né? A gente tem que ir de encontro para outras literaturas, a outras informações para a gente falar, a gente trabalhando com genocídio. Né? E é isso, né? Uma perspectiva que eu já tinha falado para o pessoal, né? O que o Brasil caminha uma perspectiva de ignorar, né? E ele está caminhando sobre isso, né? Então, voltando, né? Quando a epidemia, quando chegou aqui, né? Foi considerada uma doença de rico, né? E aí foi se proliferando, chegando devido à sua transmissibilidade, chegando nas periferias. E, na verdade, há ditos, né? E há frases ditas de que tudo bem essa galera morrer. Né? Existe um projeto hoje, e essa falta de projetos do Ministério da Saúde, essa falta de projetos, essa falta de políticas, de boletins, toda essa artimanha, não é só uma artimanha aleatória, pautada na maldade. Há muita técnica aí. É importante a gente olhar para o que está acontecendo no Brasil e olhar com o olhar de que técnica está por trás. Os discursos são construídos, não dá para se fazer um gabinete de ódio só por comentários do Facebook, comentários do Twitter, né? Precisa de uma noção de programação imensa. Isso é uma programação de organização de publicidade extremamente científica. Né? A gente está lidando, então, com genocídio. É importante falar sobre isso. Né? É importante falar que foram ditas que essas pessoas que vão morrer a partir de agora precisam morrer. A gente está falando de mim, está falando de você, está falando das nossas mães. Elas precisam morrer. É isso que está dito. Né? A gente não está trabalhando só com o vírus que vai pegar as pessoas. Né? Então, isso exige outros movimentos da gente. Outros movimentos da gente, né? Existem outras formas da gente se organizar e lutar contra isso, né? Que ainda não sei, ainda está muito a gente está crescendo, né? Essa mobilização que está crescendo no Brasil, que não é uma coisa aleatória, né? Diversos países que passam por processos de desastres naturais, de epidemias, e que são países não democráticos, têm posteriormente mobilizações, espaços de mobilizações. A gente não está fazendo nada novo, né, na história das epidemias, na história das epidemias e dos desastres naturais no mundo, né, falando sobre ir para a rua,
tá? Com várias questões que a gente pode falar, inclusive em outros momentos, né? Estou pensando em escrever um texto para a gente pensar alternativas de organização, né? Para além do seguir em linha reta durante uma avenida, que isso é muito perigoso, né? Porque a gente tem o risco da conexão, né, o risco do caminho, né, o caminho não é nem, o risco é tanto nem da contaminação, da aglomeração, o risco da trajetória que a gente faz, né, entre nossa casa e esse espaço de mobilização, né, então isso exige outra coisa nossa, né, isso exige especificamente do sanitarista se colocar como alguém que está na mira disso. Né, eu, como sanitarista preto, né, me coloco como na lista, todas as pessoas que eu amo estão na lista disso, né. Além disso, e eu estou me incluindo não só como um cara que consegue fazer uma leitura, uma análise política, ou consegue ver os números, projetar o futuro, né. Eu estou falando como um cara que é um trabalhador, né. E quando você é sanitarista e você se olha enquanto trabalhador, no processo de precarização fudido do qual a gente permite fazer uma coisa que é muito importante, que é chorar, né? Não consigo ficar falando para você, olha como é lindo meu trabalho, como que tá, não acho que nem nessa intenção da live, né? De, ai, como é lindo meu trabalho, estou fazendo a diferença, eu tô fazendo um trabalho super fodido, super sofrido, eu tô sofrendo pra porra, né? Não só eu, diversos colegas que estão trabalhando, da atenção básica também, que estão trabalhando em diversas coisas, estão sofrendo, né? A gente está sofrendo pra caralho. Né? E se a gente não levar esse debate inclusive, para a nossa organização enquanto categoria, a gente não avança em nada. Né? A gente não avança em nada. A gente tem que permitir chorar, a gente tem que permitir-se chorar, a gente tem que permitir-se pensar outras estratégias, pensar outras leituras para a organização e combate da epidemia, né? E também por uma perspectiva, né? E uma outra perspectiva da saúde coletiva, né? Uma perspectiva que não seja esse cavalo branco que vai levar e resolver todos os problemas. Que não seja o cavalo branco ou até mesmo ar-condicionado, né? Ou a Maria Antonieta no seu castelo gritando, né? Faço isso, faço aquilo. Eu vou finalizar mesmo, se você quiser falar também, só um tchauzinho. Bem-vindo. O título da live... Deixa eu falar só um negocinho, que faltava uma emergência da saúde coletiva, que é bem básica, né? Que é uma coisa chamada informação. Né? A gente está lidando, na verdade, com um montante de informação, e toda hora a gente vê gráficos, dashboards maravilhosos, big data, e tal, muito potentes, né? Muito, olha, legal esse gráfico, essas projeções e tal. A gente está lidando, especificamente quando a gente olha isso, né? Os sanitaristas estão comentando a partir desses gráficos, dessas dashboards, dessas coisas aí imensas, né? Todas bonitas e tal. Só que a gente está... frequentemente eu vejo uma não descrição das coisas, né? A gente está fazendo muita projeção, trabalhando bastante com machine learning, mas a gente está esquecendo a epidemiologia descritiva. Né? Então, vira e mexe diversos boletins dos municípios. São Paulo soltaram boletins. São Paulo, inclusive, soltou boletins assim, né? Sem um cálculo básico sobre prevalência, sobre incidência e prevalência. Né? Tinha uma projeção que a gente não sabia de onde veio. Né? Então, é muito importante quando a gente pensa a gestão, a informação, né? Não negligenciando. Não tem como. Eu sou um grande defensor do Big Data, eu acho importante a gente trabalhar com a perspectiva de análise de dados, desses grandes dados cruzados, né? Que se cruzam, mas não existe Big Data, não existe projeção, não existe machine learning sem uma gestão da informação. E a gestão da informação se passa pela organização dos trabalhadores, se passa pela combinação, pelo entendimento dessa informação enquanto parte do processo de trabalho. Se a gente não lida com isso, se a gente não trabalha com isso, a gente não faz nada, né? E é uma das coisas que eu estou vendo no trabalho, né? Várias planilhas totalmente estruturadas que levariam dias para a gente conseguir estruturada para conseguir fazer uma análise. Né? Se a gente não tem uma análise desde aquele processo de trabalho, e aí, ser um sanitarista que ficou na atenção básica, que deu o braço para a gente comunitária e foi lá ajudar no cadastramento, e viu como o dado é produzido, né, do começo, e vê que não existe uma neutralidade nesse dado, não existe nenhuma neutralidade nesse dado, né, que é obtido, que a gente chega na gestão, faz uma diferença imensa. Né, faz uma diferença imensa você ver esse caminho do dado. Se a gente não fazer isso, a gente não produz informação. E é isso um grandes problemas que a gente, inclusive, da saúde coletiva está lidando. A gente está lidando com um monte de informação que não diz nada. Né? Que não diz nada ou diz sobre o fim do mundo, né? Ok, a informação pode dizer sobre o fim do mundo, mas ela pode dizer sobre muita coisa do que é real, ela pode dizer muita coisa sobre o que pode ser dado agora, sobre movimentos que podem ser dados agora, né? A gente está lidando, inclusive, agora com uma censura,
né, por parte do governo federal, né? Então a gente está lidando com algo da qual a gente já projetava, né? Inclusive nos municípios, né? Nos processos de trabalho, nos grupos de trabalho, que esses números uma hora em assumir, isso pode significar muita coisa, incluindo um dos passos para o fim do SUS, né? Para o fim do sistema que consiga organizar essas informações, porque a gente está criando outras alternativas para isso, né? Outras alternativas para ter uma informação real, né? E isso é isso uma das emergências, né? Isso eu acho que é a última emergência que eu colocaria, né? Não, então, que se cruzam, né? Não existe informação sem uma ligação com as ciências sociais, né? Essa informação deve ser pensada, ela é neutra, ela é produzida a partir do contexto e ela deve ser feita no território para o território. Né? Se a gente fazer uns gráficos bonitos e colocar ali, mas não ter essa informação condizente com o cotidiano das pessoas, a gente não sei o que a gente faz, como a gente supera, a gente sai desse olho desse furacão, né? E eu acho que, por fim, eu acho que agradecer pelo convite, a gente falou pra caramba, né? 1h39 também daqui. Que bom, espero que as pessoas tirem algumas coisas. Eu queria muito ouvir das outras pessoas como está sendo a experiência delas nos municípios, né? Sanitaristas estão atuando, principalmente sanitaristas da atenção básica. Queria muito que pudesse compartilhassem, né, na própria página do Observa, né? Do Observa Pop. Seria interessante para a gente entender como que a gente está indo e também é um dos passos para nós. Eu acho que o Iago caiu de novo, né? Pelo jeito. Mas acho que só para finalizar, uma pena que o Iago não vai conseguir dar tchau para a gente junto, né? Mas eu vou tentar aqui fazendo um meio de campo até ele aparecer de volta. Ele aparecer aqui para mim. Mas eu acho que essa live, acho que ela foi muito importante para instaurar um processo de pensamento, né? A formulação de um pensamento do que é o fazer sanitarista, né? Acho que fazendo um breve resumo de tudo que a gente falou aqui, acho que primeiro é importante a gente resgatar a nossa identidade enquanto trabalhador da saúde, um trabalhador da saúde que está implicado aí com diversos acontecimentos, fatos e posicionamentos políticos, né? Acho que romper com essa visão que a saúde ela se dá. O Iago está voltando para mim aqui. Que bom que você voltou, porque eu queria que você estivesse junto. Eu estava falando aqui, acho que para a gente finalizar a live, acho que o fazer sanitarista, acima de tudo, acho que é resgatar a identidade de trabalhador da saúde, né? Um trabalhador da saúde que está aí implicado com a vida, né? Está sofrendo, está vivendo, se descobrindo, né? Nesse campo de trabalho muito diverso, né? A gente se formou como sanitarista, né? Podia ter, né? Uma pandemia daqui a 20 anos, né? Mas foi ter, né? Logo depois que a gente formou. Poderia, né, Covid? Pô, você deveria também ter dado um desconto aí pra gente. Mas é isso, resgatar um pouco da resgatar integralmente a identidade enquanto trabalhador da saúde. Um segundo ponto, acho que é romper com a herança colonial que a gente tem, do modo que a gente entende o processo de saúde e doença, né? Que é a terceira emergência, essa terceira emergência da saúde coletiva, que eu vejo como uma insurgência. A gente sempre falou isso, né, no movimento estudantil, parece que a gente está falando para nós mesmos, né? Mas é de estar no território com as pessoas e produzindo a política com os movimentos, com os coletivos, né? A gente fazer essa política, que essa política escrita possa ser uma política das ruas, né? A gente só produz saúde quando a gente está na rua. Eu acho que eu queria agradecer pelo convite, foi super de sopetão para você, né? Para mim também, né? Mobilizar isso é tudo muito rápido, de sopetão. As próximas lives elas vão ser muito interessantes, porque a gente pensou assim, trazer vários sanitaristas do Brasil inteiro para discutir a questão do Covid. Na semana que vem, no sábado que vem, com a Trivite, com a Júlia, sanitarista lá da Faculdade de Saúde Pública, é a nossa caloura. A Fabiana Pinto, que é da UFRJ, que tem aí uma experiência muito bacana com a atenção primária em saúde, foi para a Conferência Mundial de Atenção Primária, uma sanitarista, informação espetacular. Na outra, a gente tem o Giovanni, que é do Acre, junto com o Isaac, que está em Diadema, na Vigilância. Na seguinte, tem o Rafa, que está em Pernambuco, é um cara super bacana também, está no Agreste de Pernambuco, no interior. Então a gente está trazendo várias pessoas para trazer um debate mais amplo da atuação do sanitarista, né? Com a crítica, com a reflexão e com o posicionamento. Eu queria agradecer quem viu e sábado que vem é nós de novo. Até já. É isso.
Tá? Me sigam nas redes sociais, sigam o Pronasp, sigam, sigam as redes sociais, inclusive da Associação Brasileira de Saúde, Associação Brasileira de Bacharéis em Saúde Coletiva. Eu acho importante dar um incentivo para essa galera, né? O Pronasp também, que está mostrando essa realidade do NASP, né, na pandemia, que é um lugar que eu defendo, né, o sanitarista do NASP, né, e é isso, gente. Até mais.